Boa noite, amigos. Mais uma vez aqui nos encontramos nesse canal com muita alegria. Sejam todos muito bem-vindos. Nosso curso hoje já está avançado, nós estamos na 12ª aula, né? Então hoje nós vamos falar sobre o mundo espiritual e penas e gozos. E aí a gente convida a todos a se comunicarem conosco através do chat. Não deixem de se comunicar. Tiverem alguma dúvida, alguma questão que ficou sem entendimento, nós vamos estar lá, juntinho de vocês, para poder ajudar. Então vamos, como sempre, fazer o nosso evangelho, depois fazer a nossa prece e iniciar a nossa aula. Então o nosso evangelho, ele é do capítulo 2, no item 2, ele diz: o meu reino não é deste mundo. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta a que tende a humanidade, devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Então, Jesus traz para nós essa revelação, né? Que temos uma vida futura e que nós temos que conquistar essa vida. E temos que conquistar hoje, aqui e agora, fazendo o melhor que podemos fazer. E ele diz ali que é o objeto de preocupação do homem na Terra, e nós temos que nos preocupar hoje com o que vai acontecer conosco no futuro. Então queremos chegar lá nessa morada junto a Jesus, então vai depender de cada um de nós o esforço para chegarmos lá o mais rápido possível. Então vamos fazer a nossa prece, agradecendo muito a Jesus, agradecendo muito a irmã Maria Angélica e, acima de tudo, agradecemos a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui divulgando esses ensinamentos que são tão importantes para todos nós. A doutrina espírita que abre esse leque para todos, para que nós possamos caminhar melhor. Obrigada, Senhor Jesus, que a sua paz nos envolva, que os Espíritos possam estar conosco, nós que divulgamos e todos que estão assistindo, entendendo cada vez mais esse conhecimento que nos liberta. E assim, pedindo permissão a Deus nosso Pai, que nós possamos iniciar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então vamos lá. O que nós somos? Quem somos nós? Aí a doutrina nos diz: nós somos espíritos imortais. O que significa espíritos imortais? Imortal é aquele espírito que teve um princípio e que não terá fim. Ou seja, nós, como espíritos, nunca vamos desaparecer. Caminharemos sempre, cada vez mais, para o bem, cada vez melhores, cada vez com mais conhecimento. Nunca vamos deixar de existir. Vamos ajudar o Pai na obra da criação. Olha só que caminhada bonita que nós iremos realizar. Fazemos parte da criação divina e Deus utiliza todos nós, seus filhos, para ajudá-lo nesse universo imenso que não é só o planeta Terra. Então esse espírito que sai da mão do Criador, num determinado momento, ele sai para caminhar, ele é simples e ignorante, mas é um espírito, ele recebeu o selo de espírito, e ele é um espírito com E maiúsculo. O que significa isso, Regina? Espírito com E maiúsculo. Ele é um espiritão, ele precisa fazer já o seu mergulho na carne para começar a sua caminhada. Mas ele não conhece nada, ele é simples, ele é ignorante. Ele vem lá dos reinos da natureza, reino mineral, reino vegetal, reino animal, desenvolvendo através do princípio inteligente, não é espírito. Nós não fomos pedra, não fomos cachorrinho, não fomos plantinha. Nós não fomos nada disso. Há um princípio inteligente que atua em todos os reinos, preparando
para que esse espírito, ao sair da mão do Criador, tenha todas as possibilidades de caminhar. Ele vai desenvolvendo, né? Dentro daquela caminhada, ele vai desenvolver com isso o seu livre-arbítrio, depois que ele recebeu o selo de espírito. Ele vai caminhar com raciocínio contínuo. O animal, a gente sabe que o animal, ele não tem um raciocínio contínuo. Ele tem uma inteligência rudimentar. Ele não pensa assim, eu vou ficar aqui na porta porque o meu dono vai chegar. Não. Ele tem uma... ele age por instinto. Ele sabe, ele sente, ele pressente pela sensibilidade dele. Mas ele não tem um pensamento contínuo. E o espírito, aí passa a ser aquele espírito que vai habitar um corpo de carne, esse espírito com E maiúsculo, esse sim, vai já estar no ponto de desenvolver seu pensamento contínuo, o livre-arbítrio, a razão. Então, fazemos parte da criação do Pai. Como é que isso se dá? Não sabemos. Nós estamos ainda no segundo degrau da nossa escala evolutiva. E nós vamos ter conhecimento disso quando nós já estivermos chegando lá no final como espíritos puros. Porque Jesus, ele faz parte dessa criação. Ele sabe. Ele ajuda o Pai. Então, ele sabe o que fazer. Então, vejam só como nós somos importantes. Como nós temos que valorizar a nossa vida. Porque hoje nós estamos aqui, encarnados. Amanhã nós estaremos desencarnados, não teremos mais esse corpo. Então nós vamos vendo que nós temos um mundo material ou plano material. Aqui nesse mundo, ele é povoado por seres materiais. São os seres que têm um corpo físico, que têm a matéria. Então nós somos visíveis uns para os outros. Isso é tranquilo da gente entender, não é? Temos também o mundo dos espíritos ou o mundo espiritual. Quem vive nesses mundos? São os seres incorpóreos. São os seres que não têm o corpo físico, que já se desfizeram da matéria. Eles são invisíveis. Eles são invisíveis para nós. Eles são visíveis uns para os outros no mundo espiritual, mas para nós eles são invisíveis. Por quê? Primeiro, que nós não vemos o espírito, a gente vê o perispírito. E esse perispírito também é tão sutil, é tão quintessenciado, que nós, com os nossos olhos materiais, não temos condição de perceber. Como é que as pessoas dizem assim? Ah, eu vi o seu pai, eu vi sua mãe, aqui estava na reunião. Às vezes a gente tem pessoas que dizem isso. São pessoas que têm a mediunidade de vidência. Esses sim podem ver os espíritos. Ou os espíritos podem se apresentar para determinada pessoa que ele deseja se apresentar. Isso nós vamos aprender lá no livro dos médiuns. Então, quando terminar o livro dos espíritos, nós vamos passar, quem tiver interesse, vamos estudar o livro dos médiuns, ok? Então, qual é o mais importante desses mundos? Qual é o mundo mais importante? O mundo espiritual ou o mundo material? O mundo espiritual é um mundo primitivo, ele é eterno. Então, nós não nascemos da mão do Criador, não nascemos no mundo espiritual. Esse é o nosso verdadeiro mundo. Nós temos muito medo de morrer, mas os espíritos têm muito medo de reencarnar, porque lá é a nossa pátria verdadeira. É a pátria onde nós iniciamos a nossa caminhada, foi lá em cima, no mundo espiritual, perto dos espíritos que lá se encontram. Então vejam só, Deus também criou os mundos materiais, não é? Nós dissemos que Deus criou a matéria e o espírito. Por que Deus criou o mundo material? Para servirem de educandário dos espíritos. O que significa isso? Para que os espíritos pudessem aprender, aplicar todos os ensinamentos que ele ouviu
lá no plano espiritual e ele precisa estar no corpo físico, encarnado, para poder aplicar, a fim de que possam conquistar e aperfeiçoar as virtudes que os tornarão perfectíveis. Então vejam só, meus amigos, a nossa caminhada é longa. Nós viemos do mundo espiritual, simples e ignorantes, precisávamos encarnar, encarnamos várias vezes, nós ainda estamos aqui, no segundo degrau da escala evolutiva, ainda temos muita caminhada para ser feita, mas precisamos fazer um esforço de nos melhorarmos, de aperfeiçoar as virtudes, como ele está dizendo aqui, que nos tornarão perfectíveis. E o mundo espiritual e o mundo material, o que acontece com esses dois mundos? Eles são independentes. Nós vivemos no plano físico, no mundo material, e os espíritos vivem no mundo espiritual. Mas esses dois mundos têm uma correlação entre ambos. Um reage sobre o outro incessantemente. O que significa isso? Ora os espíritos estão ao nosso lado aqui, e ora nós vamos ao plano espiritual. Mas como? Você não disse que a gente tem corpo físico, que a gente não pode ir lá no plano espiritual? Mas nós não vamos com o nosso corpo físico. Nós vamos ao corpo físico durante o nosso sono, quando nós dormimos, nós desmembramos, né? Nós soltamos o nosso espírito, ficamos presos por um cordão, que é o cordão fluídico, então nós vamos até o plano espiritual. E lá nós aprendemos, nós escutamos as orientações dos espíritos, nós ajudamos, socorremos. Quantas vezes algumas vezes acordamos assim, assustados por uns sonhos muito estranhos, tenebrosos às vezes. Muitas vezes esses sonhos são os locais onde nós fomos no plano espiritual, porque às vezes os espíritos nos utilizam para ajudar aqueles espíritos que se encontram em situações muito difíceis. E muitas vezes nós vamos lá para socorrê-los também, junto com a equipe de desencarnados. Então, quando nós formos dormir, é importante que nós façamos a nossa prece, que nós peçamos ao nosso anjo guardião que nos leve para um local onde a gente possa trabalhar, onde a gente possa ajudar, socorrer, com bastante equilíbrio. Então é muito bom poder fazer esse intercâmbio, assim como os espíritos também vêm para nós, vêm à Terra, para nos ajudar também, para trazer conselhos, para tratar de nós na reunião pública. Olha, quantos de nós somos tratados, quantas desobsessões, são feitas durante a nossa reunião pública, não é? Então, trabalhos incríveis feitos pelo plano espiritual, nós já falamos sobre isso quando nós falamos do Centro Espírita. Fui eu mesma quem falou isso para vocês, né? Do trabalho imenso da espiritualidade. Então, um interage sobre o outro. Onde estão os espíritos? Aí nós já vimos, né, pelo que nós falamos até agora, nós já vimos onde os espíritos estão. Os espíritos estão por toda parte. Povoam o universo, no espaço, nos mundos espirituais e ao nosso lado. Ok? Então, nós estamos encarnados. E nós perguntamos: você é feliz? Anota aí no chat, diz aí pra gente se você é feliz. A felicidade, ela é inerente ao espírito, é um estado do espírito. É a possibilidade que esse espírito tem. Porque muitas vezes nós nos sentimos felizes, mas é uma felicidade passageira. A gente sente momentos de felicidade. Então eu pergunto, o que te faz feliz? Me faz feliz é eu ter um carro bacana, eu ter uma casa de praia, eu morar num apartamento maravilhoso, em frente ao mar. Isso é o que me faz feliz.
Será que essa é a nossa felicidade? É o caminho para a nossa felicidade? Nós estamos aqui falando somente de coisas materiais, né? Então, o que vai fazer feliz o espírito? Tudo aquilo que a gente vai amealhando dentro das nossas possibilidades. O amor, a compreensão, a fraternidade, o perdão, tudo isso que nós vamos trabalhando dentro do nosso coração são as virtudes que nós vamos levar para o mundo espiritual. Porque a coisa material nós não levaremos, vai ficar tudo aí. Então, isso é que nós precisamos começar a entender e a trabalhar para eu dizer, realmente eu sou feliz, porque eu consigo fazer o bem pelo bem, eu consigo perdoar o meu irmão, eu consigo amar, eu sou feliz. E o que faz você infeliz? Ah, o que me faz infeliz é eu não ter as coisas que eu gostaria de ter. Lá vamos nós de novo para a coisa da matéria. Então, a gente convida aquele que está muito para baixo, que está se sentindo muito infeliz por não ter ainda as coisas materiais, vamos ajudar, vamos socorrer, vamos estender a mão para uma criança num orfanato, vamos visitar os asilos, onde nós podemos fazer uma troca com aquelas pessoas e eles vão fazer com que nós nos sintamos felizes, porque essa é a felicidade que nós precisamos desenvolver em nós. Nada de material nós vamos levar. E Jesus disse, e que sabe que essa felicidade, ela é uma felicidade relativa, não é a felicidade plena. Nós teremos felicidade plena, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, quando todos nós já tivermos desenvolvidos bastante. E aí, entendermos com facilidade as leis divinas, sem titubear, sem duvidar, aí nós vamos realmente nos sentirmos felizes, como devemos ser. Então, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Está lá na questão 920 de O Livro dos Espíritos. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? É aqui na Terra que eu vou me sentir completamente feliz? E aí os espíritos respondem que não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Então, aqui na Terra, nós não vamos ainda ter essa felicidade completa. Porém, depende da suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Olhar para as nossas dificuldades e não sentirmos assim que nós somos coitadinhos. Não, é reagir, passar por cima daquilo, saber que nós podemos, que nós somos fortes, somos filhos de Deus e nós podemos alcançar essa felicidade para nós relativa aqui sim, no planeta Terra, mesmo diante das nossas dificuldades. E aí ele fala que o homem será totalmente feliz na Terra quando a humanidade se transformar. Só seremos felizes com a transformação de cada homem que aqui viver. Ih, Regina, mas isso está muito longe. É, mas cada um de nós precisa fazer a sua parte, não é? Cada um de nós precisamos fazer um pouquinho, um cadinho, para alcançarmos essa felicidade, essa transformação. Vamos começar hoje, aqui e agora. Enquanto isso não acontece, como é que eu vou conseguir essa felicidade relativa? Enquanto a Terra não se transformar, como é que eu posso alcançar essa felicidade relativa? Ah, seguindo os ensinamentos de Jesus, é possível ser feliz na Terra. Então vamos lá naquele evangelho abençoado, né? Que nos ensina tantas coisas boas, só ensina coisas boas. Nós temos preguiça de seguir aquilo. Nós muitas vezes falamos, vamos deixar para a próxima encarnação, não é? Nós não queremos ter trabalho conosco mesmo, de fazer essa mudança, essa transformação, dar esse salto. Podemos dar um salto quântico hoje. Então,
é seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. E no futuro? O que o futuro está aguardando para nós? Olha, vai depender de como eu estiver vivendo no presente. O que é o futuro? O futuro são minhas vidas, mais na frente, porque eu vou encarnar outras vezes. Não vou ficar só nessa vida. Mas eu preciso, para eu ter essa certeza desse futuro, a gente vai perceber que nós temos essas diversas encarnações, que nós não estamos encarnados pela primeira vez, não estamos, e que nós guardamos muitas vezes na memória a existência desse futuro. Porque enquanto espíritos, nós temos lá dentro da nossa caixinha todas as nossas existências. E aí nós pensamos, nosso futuro será um futuro de penas ou de recompensas? Primeiro nós vamos entender o que são penas e que são ou recompensas. Penas são aqueles, vamos botar entre aspas, porque não existe isso, não existe castigo. A pena é uma dificuldade que vai ser imposta para mim se eu estiver fazendo a lição errada. E a recompensa vai ser feita se eu tiver feito a lição correta. Então, a cada um de nós será dado segundo as nossas obras. O que eu construir de bom, eu vou receber de bom. O que eu não tiver feito certo, eu vou ter que passar pelas dificuldades, resgatando todos aqueles pontos que eu não consegui consertar naquela minha existência. Isso a gente pode prever, né? Como é que vai ser o meu futuro? É só olhar o seu presente. É só olhar o que nós estamos fazendo agora, aqui e agora. Então, o meu futuro será melhor ou pior de acordo com as obras que eu estiver realizando. Então, o que nós estamos fazendo conosco, estamos fazendo com o nosso próximo, porque não só nós, mas precisamos também fazer com aqueles que convivem conosco. Viver não é uma coisa fácil. Viver dentro de um lar não é fácil também, porque quando nós estamos dentro de um lar onde há muita desarmonia, nós podemos entender que ali é o local onde eu preciso consertar, onde eu preciso me modificar, onde eu preciso avaliar tudo isso que eu venho vivenciando, juntando o que o Evangelho me diz, amar o próximo como a si mesmo, e aplicar tudo isso. Não adianta só saber, eu preciso agir, fazer diferente. Então, as penas são castigos? Não, penas não são castigo, são apenas remédio. Quando um filho nosso faz alguma coisa errada, nós damos a lição para ele. Ele vai ter uma lição, vai ter um remédio amargo, não é? Para que ele possa consertar, para que ele possa entrar nos eixos. E o Pai faz exatamente isso conosco. Ele permite que nós recebamos essas penas, que não são castigos, que são remédios, para o nosso conserto, para nós reconciliarmos com a lei divina. É a reconciliação com as leis de Deus. E aqui a gente tem um símbolo muito bonito, né, que é a ostra, com uma pérola. Nós sabemos que a pérola ela nasce de dentro da ostra. Mas essa ostra estava no seu campo, estava lá no seu conforto. De repente, uma areia começa a entrar na ostra e começa a causar nesta ostra um incômodo, está arranhando essa ostra. E ela vai começar a se defender de tudo isso. Ela começa a se defender e começa a criar uma substância que vai sendo envolvida nessa areia para ela parar de sofrer, para que aquele incômodo dela possa cessar. Então, ao que ela cria esse líquido em volta dessa areia, é uma coisa mais lisa,
vai se transformando numa bela pérola. E aí a gente tem aqui a história da pérola, que tem tudo a ver conosco. Olha que bonita. Na verdade, a origem das pérolas ocorre quando um grão de areia ou de outro alimento qualquer estranho entra no corpo da ostra e causa essa irritação. E ela, então, para se defender, liberta uma substância chamada nácar, que se deposita em camadas em volta desse grão de areia. Então, essas camadas de nácar formam uma substância lisa e compacta, que ao longo dos meses ou dos anos vão dar origem à pérola. Ou seja, a ostra que não foi ferida não produz pérola. As pérolas são produtos da dor. Vejam só, meus amigos. Muitas vezes a dor nos faz consertar. A dor, muitas vezes, nos convida a reavaliar a nossa vida. E muitas vezes nós ficamos assim muito tristes com o Pai, porque passamos por dificuldades e perguntamos ao Pai: por que comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Na verdade, o que precisamos perguntar ao Pai é: para que isso está acontecendo comigo? Para que eu preciso passar por essa dificuldade? E a gente vai ter essas respostas depois. No silêncio dos nossos corações, nós temos a resposta para que aquilo aconteceu conosco. Então, todos nós já nos sentimos feridos e magoados, assim como a pérola. Por exemplo, pelas palavras maldosas ou mesmo atitudes de certas pessoas para conosco. Quem não sentiu, muitas vezes, a mágoa que vem de uma outra pessoa, ao sermos acusados injustamente? Ou então, já nos sentimos assim, excluídos, rejeitados, não é? Então, nessas situações, podemos decidir se ficamos a lamber as nossas feridas, deixando as feridas abertas e alimentando-as com as mesmas ideias de sermos vítimas, ou termos pena de nós mesmos e da situação que nós estamos passando. Quantas vezes nós nos sentimos vítimas? O que faz com que essas feridas estejam sempre a sangrar e não cicatrizam. Ou então nós podemos aprender como a pérola, como a ostra, né? Como a ostra, não como a pérola, como a ostra. Vamos aplicando camada de amor, camada de respeito, de solidariedade, de autoestima e, sobretudo, de perdão. Porque é assim que começamos a ver as nossas dores de uma outra forma. Compreendemos e transformamos a nossa dor em algo melhor. Não é? Justamente porque são as adversidades da vida que nos permitem produzir as pérolas. O melhor de nós vem desta transformação, da dor em perdão e amor. Joana de Ângeles nos diz que transformar os grilhões de ódios em laços de amor é o que ela nos ensina e é o que nós precisamos fazer. Então, esse processo não é um processo fácil. Nós somos espíritos milenares, ainda tentando aprender as coisas boas, mas podemos sair dessa vida muito melhor do que nós entramos. Então, vamos ficar assim. Cada um de nós é como uma ostra, capaz de produzir a mais bela das pérolas. E tu, queres produzir pérolas? Então, essa história é muito linda. Ela diz respeito à nossa caminhada. O que nós temos que fazer? O que nós precisamos fazer para a nossa mudança, para a nossa transformação? Isso também, tudo isso que vem acontecendo, que acontece conosco, essa pandemia, nós estamos vivendo momentos muito difíceis, não tem realmente, assim, a gente não tem razão para nós passarmos assim, tem sim, o Pai sabe muito bem por que é que isso está acontecendo com cada um de nós. Então é um momento de sossegarmos o coração, não termos palavras
de agressão, de tristeza. Por que meu pai está acontecendo isso? Não, nós vamos caminhar para o bem, isso vai ser bom para nós. Nós vamos tirar daí as maiores lições. Vamos sair dessa pandemia muito melhor do que nós entramos. Por quê? Por que isso acontece? Porque a justiça divina é de misericórdia. Nós estamos nos braços do Pai. Ele é um Pai de amor, Ele não quer o sofrimento de seus filhos, Ele só quer tudo de bom. E as coisas que aconteceram, que não foram boas neste momento de pandemia, foram os momentos pelos quais nós tivemos que passar. Muitos retornaram à casa do Pai. Era o momento desses espíritos terem retornado. O Pai sabe muito bem o que está fazendo com cada um de nós. Então vamos ter fé, vamos ter esperança, confiança, porque tudo passa e isso também vai passar. Porque Jesus está ao nosso lado, nos abraçando. E é assim, Senhor, nesse sentimento de tanto amor, de tanta paz, aqui nos despedimos, Senhor, desses momentos, de tanto esclarecimento e de tanta esperança, Senhor. Que a Tua paz nos envolva, que a Irmã Maria Angélica possa estar sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos amparando, nos socorrendo, nos ditando palavras de coragem para que nós sigamos em frente, sem olhar para trás, mas com a certeza de que o Senhor é o nosso pastor e que nada irá nos faltar. Então, meus amigos, que possamos então, agradecendo ao Pai, pedir uma semana de serenidade e que na semana que vem possamos estar novamente reunidos nesse canal, dando continuidade aos estudos de segunda-feira. Que assim seja, graças a Deus.